Olá, bom dia. Toda vez que chega o mês de outubro, a gente já sabe que ele vai ser completamente cor-de-rosa. Isso para chamar a atenção para uma doença que ainda mata muitas mulheres no Brasil, o câncer de mama. Só para você ter uma ideia, a previsão é de que este ano aconteçam mais de 73 mil mortes no Brasil inteiro por conta do câncer de mama. E aqui no Maranhão, a gente chega a mais de 1.000. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre esse assunto foi a doutora Raquel Cossetti, que é oncologista. Bom dia, doutora Raquel. Bom Seja dia, bem-vinda. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Esses números, toda vez que a gente fala nele, por mais que a gente fale, a gente sempre se impressiona com ele. O que a gente pode dizer? Que é uma incidência grande mesmo, as campanhas não estão surtindo o efeito desejado. O que acontece para que esses números continuem tão altos assim? O que acontece é que o câncer de mama, ele é o câncer mais esperado na população feminina mesmo, né? Porque à medida em que a gente tem outros cuidados com saúde, as mulheres têm tem maior sobrevida, né? A gente vive mais, vive melhor, tem mais qualidade de vida. Quanto mais tempo a mulher vive, maior o risco dela desenvolver o câncer de mama. Cerca de 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver câncer de mama ao longo da sua vida. Então é importante que nós estejamos prevenidas, fazendo nossos exames de rastreamento para poder fazer uma detecção precoce, porque se você tem mama e você é mulher, o risco de desenvolver o câncer de mama, ele existe, é real. Então, repetindo, 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver câncer de mama ao longo da vida, o que traz essa incidência de cerca de 73 mil casos novos por ano no Brasil, segundo as últimas estimativas do INCA. Pois é, você falou uma coisa interessante aí. Se você é mulher, se você tem mama, você pode desenvolver o câncer, né? Sim, então é por isso que essa campanha é tão importante, porque a gente precisa entender que eu não preciso ter casos na família, eu não preciso ter um histórico pessoal ou familiar, eu não preciso ter um sintoma para eu procurar e realizar o meu exame. É importante que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, que é a principal faixa etária que começam a aparecer os casos de câncer, façam a sua mamografia uma vez por ano. Mamografia, a gente diria que essa é a palavrinha mágica, vamos dizer assim, para a gente evitar que esses números cresçam tanto, para a gente fazer esse diagnóstico precoce, para começar, se possível, um tratamento precoce? Sim, a mamografia é o único exame capaz da detecção precoce e da redução da mortalidade pelo câncer de mama. Talvez a redução da incidência, que é o número de casos, né? Talvez essa redução da incidência a gente não consiga atuar de forma tão forte, mas a gente consegue fazer a detecção precoce dos casos de câncer de mama. Em alguns casos, a gente pode detectar alterações antes delas se tornarem o câncer, né? Sim. Através da mamografia. Mas em muitos casos, na maioria deles, a gente vai fazer a detecção precoce do câncer para que o tratamento seja mais tranquilo e com uma chance maior de cura, né? Estágios bem iniciais, estágio 1, chances de cura de mais de 90%. O toque. Qual a importância desse toque que a mulher própria pode fazer? Se você encontra um nódulo, se você já consegue tocá-lo com a mão, isso significa o quê? Que a gente já tem uma possibilidade de estar com a doença? Então, na verdade, o autoexame, né, que é através do toque você detectar a lesão, em geral, ele detecta alterações maiores. Então, vamos supor que se a mamografia conseguiria detectar um carocinho de arroz, um carocinho de feijão, né? Através do toque, talvez você já vai detectar alguma alteração do tamanho, talvez de uma uva, né? Uma coisa maior, né? Uma ervilha, pelo menos, né? Vai depender muito da localização na mama também, porque às vezes tem áreas da mama que tem mais parênquima, que tem mais tecido, então ali tem aquela gordura, tem todo aquele tecido. Se a lesão estiver para trás, você não vai conseguir palpar. Você talvez consiga palpar lesões que são mais superficiais, lesões que estão mais próximas às estruturas ósseas, que aí você consegue delimitar melhor. Mas alterações mais internas na mama são mais difíceis de ser palpadas. Por isso que eu estou falando, quando você consegue, no autoexame, tocar, é porque de alguma forma já tem alguma coisa ali? É uma possibilidade, nem tudo que se palpa, nem toda alteração vai ser um câncer, né? Assim como nem toda alteração detectada na mamografia também vai ser um câncer. Mas a mamografia, você vai fazer o seu exame de mamografia uma vez por ano e alterações suspeitas vão precisar ser melhor avaliadas,
né? Então, mulheres mais jovens em especial e também mulheres mais idosas que por vezes ainda tem uma mama mais densa, que a gente chama, né, que tem aquele parênquima mamário que ainda apresenta uma característica, uma mama mais densa, menos gordurosa. À medida que a mulher envelhece, o tecido da mama vai sendo substituído por um tecido gorduroso. Então eu vou tendo uma mama que ela fica mais fácil de ser visualizada na mamografia. Em mulheres mais jovens, em que eu tenho um tecido mais denso, a mama fica mais branca na imagem. E é um pouco mais difícil, às vezes, você conseguir definir o que é um nódulo, o que é uma alteração e o que é tecido normal. Então, em alguns casos, tanto em mulheres mais jovens quanto em mulheres mais velhas, pode ser necessário realizar exames complementares, em especial o ultrassom da mama. Mas é importante lembrar que o ultrassom ele não é um exame de rastreamento sozinho. Ele é um exame que complementa a mamografia. Alguma coisa que ficou em dúvida lá na mamografia. Sim. Então, o ideal, a recomendação é que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, realizem a sua mamografia uma vez por ano. E é importante também que esse exame e esse resultado seja avaliado por um profissional de saúde capacitado. Porque muitas vezes a mulher pega a mamografia, vai no Dr. Google, né? Ah, tá tudo bem. Ou então ela já fica desesperada achando que tem uma alteração muito grave. E aí o que precisa é que um profissional de saúde capacitado olhe o seu exame e interprete aquele resultado diante da sua queixa, né? E também diante do seu histórico familiar. E aí ele vai lhe dizer se precisa de um exame complementar ou se está tudo bem para repetir o exame só no ano que vem. Dr. Google, nesse caso, ele está ajudando ou está atrapalhando? É até duvidoso, né? Percebe aí através da esquiva e responder. Mas, assim, na maioria das vezes ele traz mais ansiedade do que ajuda, né? Procurar informações, assim, sem estarem correlacionadas com o seu caso diretamente. Então, o que às vezes acontece, né? Pode acontecer também de você ter um sintoma, então a mulher palpou uma alteração e o exame não mostrar, né? Isso pode acontecer. Em especial, mesmo mulheres mais velhas que têm mamas mais densas, elas podem precisar do exame complementar. E aí, às vezes, ela vai lá, faz a mamografia, recebe o exame, interpretou que estava tudo bem em casa porque veio, né, a mamografia ela é classificada em riscos de alteração. Então, ela é classificada desde o BIRAD 0, 1, 2, 3, 4 até o BIRAD 6. Né? O BIRAD 0, que a gente pensa, está normal, não tem nada. Não, na verdade o BIRAD 0 é um exame que você não consegue classificar, porque ele não é suficiente, ele não é capaz de mostrar a mama de forma adequada e aquela mulher precisa de uma avaliação a mais. Tá. O 0 não significa que você está zerada, não, não, né? Não significa ao contrário, isso. Que você precisa de exames complementares. Isso, em geral sim. E o BIRADS 1 é que é o exame completamente normal, o BIRADS 2 é um exame normal, mas que tem achados, tem alterações, mas que são caracterizadas como normais. E do BIRADS 3 em diante são alterações que podem precisar de uma complementação. Mas se você tem uma queixa e o seu exame não foi capaz de detectar aquela queixa, de mostrar o que é aquela queixa, aí você precisa de um profissional de saúde que vai conseguir interpretar os dados dentro daquele contexto. Olha, gente, só um conselho. Se você, como eu, não sabe o que é BIRAD 0, BIRAD 2, 3, 4, procura um profissional. É a melhor forma de você detectar se a sua mamografia tá legal, se você tá bem, é a melhor forma. Não vai nessa de interpretar sozinho, não. Vamos falar nos fatores genéticos. Você disse genéticos. Você falou ainda agora que mesmo mulheres que não têm históricos na família e que nunca tiveram nenhuma ocorrência, podem sim apresentar casos de câncer de mão. Isso significa que não tem fatores que possam interferir no aparecimento da doença? Tem vários fatores que aumentam o risco, né? Você ter casos na família aumenta muito o risco de desenvolver câncer. Então, nessas situações em que você tem fatores conhecidos de risco, aí é mais importante ainda que você tenha um profissional de saúde para lhe orientar, porque dependendo da estratificação de risco, que é dessa avaliação de risco que é feita por um profissional de saúde, pode ser necessário que o seu rastreamento, ou seja, que a realização dos exames para a detecção precoce do câncer de mama seja mais cedo, né? Então, em casos em que o histórico familiar é mais acentuado ou em casos em que o histórico pessoal
ele existe, ou em casos de mutação genética, né, que você já tenha um histórico. Por exemplo, a Angelina Jolie teve aquela mutação genética detectada né? na mãe dela, e aí ela fez o teste, ela também tinha. Então, para ela ou para outras situações assim, é recomendado que faça o rastreamento também com a ressonância, né? Então, são casos que fogem da regra, que são a exceção, mas que é importante que as mulheres façam seus exames de rotina e façam suas avaliações de rotina, e diante do seu histórico, o profissional de saúde vai lhe orientar se você precisa de uma recomendação individualizada. Entendi. Para o seu caso. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente toma um café, toma uma água, volta para conversar. É um minutinho só e a gente está de volta. Ok, já estamos de volta falando aqui sobre o Outubro Rosa, incidência de câncer de mama, formas de evitar, falando aqui com a doutora Raquel Cossetti, que é oncologista. Você falou mutação genética. Quando você fala isso, a gente pensa assim, isso é uma coisa muito complicada, isso não está ao alcance de qualquer um, principalmente se a gente cita a Angelina Jolie como um exemplo de uma forma corajosa, ela tomou medidas bem drásticas para evitar isso. Mas o que é exatamente isso? E de alguma forma, a mulher assim, comum, assim como eu, como qualquer outra pessoa, tem acesso a esse tipo de facilidade nesse diagnóstico, vamos dizer? Então, é importante entender que apenas 5 a 10% dos casos de câncer de mama têm relação com mutação genética, mutações conhecidas, né? O que é isso? É quando você já nasce com uma alteração no seu DNA que aumenta o risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Existem outras mutações que aumentam o risco de outros cânceres também, né? E aí, o ideal, se a gente pudesse, que todas as mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama fizessem o teste genético. Como a gente não tem esse acesso para todo mundo, esse acesso universal que a gente chama, a gente recomenda para alguns grupos que têm o maior risco. Então, mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama muito jovens, em especial com menos de 35 anos, isso já está contemplado até na Agência Nacional de Saúde, então já está contemplado. Mas ainda não é comum, não é? É casos raros. São casos menos comuns, mas a gente vê cada vez mais incidência de câncer em mulheres mais jovens, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Nessa população que tem o diagnóstico de câncer em uma idade muito jovem, aumenta a chance de ter relação com risco genético. Mulheres que têm 2 cânceres diagnosticados na mesma mulher, então tive um em uma mama, tive outro na outra mama, ou tem o câncer nas 2 mamas ao mesmo tempo. Se você tiver vários casos na família, também é uma indicação importante de realizar o teste de rastreamento. Ou mulheres que têm um diagnóstico de um subtipo de câncer de mama, que é o câncer de mama triplo negativo, com menos de 60 anos. Então, todas as mulheres que têm o câncer de mama triplo negativo abaixo dos 60 anos, também é uma indicação importante de realizar o teste genético. Entendi. E o que acontece a partir do diagnóstico da mutação genética? Essas mulheres que têm uma mutação genética de alto risco, para elas, muitas vezes a gente recomenda fazer o tratamento daquele câncer, por exemplo, na mama direita, eu vou operar a mama direita, mas também uma mastectomia profilática, então retira toda a mama do lado direito e também do lado esquerdo. Não precisa perder a estética da mama. Eu falo assim que é como tirar a glândula, o recheio da mama, mas deixa... tira o recheio e depois ele é reconstruído. Coloca uma prótese, então preserva a estética da mama, mas tira o máximo do conteúdo da glândula para reduzir o risco de desenvolver um novo câncer de mama. Essa redução de risco, ela não é de 100%, mas ela reduz o risco em cerca de 90%. Pronto. Então, quem não teve o diagnóstico de câncer de mama, mas tem a detecção de uma mutação genética de alto risco de desenvolver o câncer ao longo da vida, que foi o caso da Angelina Jolie, é recomendado fazer esse procedimento que a gente chama de mastectomia profilática. Ok, mas tirando isso, tirando essa parte, vamos dizer, mais exclusiva desse tratamento, a gente tem esse tratamento, o rastreio, essa coisa toda, é possível fazer através do SUS. Sim. Todo o tratamento, todo o diagnóstico, tudo. Todo o tratamento, todo o diagnóstico do câncer de mama é possível ser realizado pelo SUS. A gente não tem um programa de rastreamento organizado no país, então é importante que as mulheres busquem a realização da mamografia uma vez por ano, né? Seria ideal que elas fossem convidadas, que elas recebessem uma cartinha, um agendamento realizado, sim, mas isso não existe no nosso país. Então, é muito importante essa conscientização para que todas as mulheres acima dos 40 anos
busquem realizar a sua mamografia uma vez por ano. E é importante que em alguns lugares o resultado do exame demora um pouco para ficar pronto, mas que você receba esse resultado e, como eu mencionei, busque uma orientação profissional para saber se está tudo bem e se você pode esperar até o ano que vem para fazer um novo exame, sim. ou se você vai precisar de um exame complementar ou de algum outro tipo de exame, como uma biópsia, em casos que possam ser suspeitos ou que precisem ser melhor diagnosticados. Deixa eu só atrapalhar um pouco. Quando essa mulher faz essa mamografia numa campanha, vamos dizer assim, numa campanha que passou na cidade dela, a carreta da mulher estava lá, fez o exame, só que depois que ela recebe esse exame, que leva um tempinho, ela não tem para quem levar este resultado para análise. E aí ela faz o quê, doutora? Bom, acho que em todas as cidades, né, às vezes não naquela cidade, mas em uma cidade próxima, existe uma unidade básica de saúde. E o médico que atende nessa unidade básica de saúde, que é um clínico geral, ele é capaz de fazer uma avaliação e de fazer um referenciamento dessa mulher, caso haja necessidade. Então pode ser um ginecologista, um mastologista, se estiver disponível, ou pode ser também um clínico geral. Ele pode orientar essa mulher. A primeira porta, então, seria a unidade básica de saúde. Ela Sim. procura a unidade básica de saúde com essa mamografia e, a partir dali, ela pode receber todas as informações que precise ter depois. Isso, as informações e os direcionamentos E o do que fazer a partir sim, dali. eu falo no caso de ter alguma coisa, ela vai receber toda a orientação. Sim. É ótimo. Eu estou vendo a senhora com o livro aí na mão. É a respeito de quê? Bom, esse livro, A Jornada do Câncer, foi uma iniciativa de descrever a jornada de vários pacientes que passam por esse tratamento. E assim, foi uma ideia minha, né? E acabei convidando vários pacientes, foi até um convite aberto mesmo para pessoas que não eram meus pacientes, que tivessem interesse de escrever a sua história. E ele conta a história de vários pacientes que passaram pelo diagnóstico e o tratamento. Algumas histórias são contadas por familiares, né? E outras histórias são contadas pelos próprios pacientes. E é uma forma de trazer para todos a força, né? Sim, sim. E o aprendizado que acontece através de todo esse processo de diagnóstico e tratamento. Como oncologista, eu acompanho muitos casos e tenho o privilégio de aprender muito com os meus pacientes todo dia, e acho que essa foi uma forma de trazer um pouquinho desse aprendizado para que outras pessoas pudessem acompanhar essas histórias. Esse é um assunto que lhe apaixona? É um assunto que me apaixona. Sou extremamente apaixonada pelos meus pacientes, pela história de cada um. Acho que a gente aprende muito todos os dias. E o que esse livro traz, né, e o que eu percebi até além daquilo que eu imaginava que era o que ele iria trazer, é que muitas outras pessoas que estão passando pelo processo do diagnóstico e tratamento acabam se sentindo acolhidas, né? Sim. Então você tem um diagnóstico novo e você poder ler histórias de pessoas que já passaram por isso, entender como que isso acontece, traz um certo alento e acolhimento para aqueles pacientes que estão passando por essa trajetória. Você diria, doutora, que a realização de campanhas como essa, a gente tem agora, e tem também em março, né? A gente tem um outro enfoque muito grande, né, nessa mesma área. Essas campanhas estão dando o resultado que a gente espera que aconteça? Sim, a gente está cada vez mais mobilizando a população, informando a população, né? E as pessoas, a partir do poder do conhecimento, elas podem fazer algo por si. Né? Não adianta só eu ter lá um mamógrafo disponível se ninguém vier fazer o exame. Então eu preciso que as mulheres saibam que elas vão atrás do seu exame, que os familiares falem, né? Nossa, eu sou casado, minha esposa já tem mais de 40 anos, eu me preocupo com ela. Então eu vou sugerir ou eu vou ajudá-la a fazer esse agendamento, né? Às vezes ela está cuidando da casa, cuidando do filho, cuidando da mãe, e eu preciso também dar uma ajuda para que ela possa se cuidar. Quer dizer, não é um assunto só de mulher, né? Todo mundo pode ajudar, todo mundo pode participar. Afinal, se a mulher ficar doente, vai impactar a vida de muita gente. Então, aqui a gente tem um centro de referência também de tratamento, que é o Aldenora Bello, né? A gente tem, graças a Deus, temos esse centro de referência e que temos essa possibilidade de tratamento, mas a nossa ideia era que não chegassem a 1.060 mulheres por ano. É muita mulher morrendo, Sim. né, doutora? O que eu gostaria de ressaltar a respeito do Aldenora Bello, né, nós somos uma instituição filantrópica, então a gente recebe as verbas que são repassadas pelo SUS, mas a gente não recebe uma verba extra para poder
custear todos os tratamentos que são realizados. E na campanha do Outubro Rosa, especificamente, toda a renda arrecadada, tanto com a venda das camisetas, que é essa que eu estou aqui, né? E que ela vem junto da sacolinha para você guardar sua camiseta e para você passear com as suas coisas. Toda a venda das camisetas, ela é revertida para ajudar no custeio das próteses mamárias. A gente sabe que o valor que o SUS repassa por uma prótese é de cerca de R$700 e a prótese custa quase o dobro, R$1.390. Então o hospital, ele arca com esse custo sozinho e ele faz isso através desses valores que são arrecadados através de empresas parceiras, com a venda das camisetas. E nós somos, no Brasil inteiro, a instituição que mais realiza cirurgias de reconstrução de mama no país. Nós somos uma referência na reconstrução mamária no país inteiro. Então, as mulheres que são tratadas e atendidas no Hospital Aldenor Bello, todas elas são oferecidas a possibilidade de reconstrução da mama. Isso é muito bom, restaura a dignidade, traz de volta um monte de coisas que são perdidas durante o diagnóstico e durante o tratamento, que é a coisa mais dolorosa, né? Sim. Durante esse tratamento, então traz de volta tudo isso. E todo mundo pode participar, gente. A partir de campanhas como essa, aí fica tão fácil participar, você compra a camiseta, você compra a sacolinha, compra onde? Na Fundação Antônio Dino, Lá que mesmo. mantém o Aldenor Bello. Você pode entrar em contato também através do Instagram, Fundação Antônio Dino ou Hospital Aldenor Bello. Você também pode adquirir o livro. Toda a venda do livro, 100% do valor, também é destinado para a Fundação Antônio Dino para ajudar a manter o custeio dos tratamentos oncológicos. Então a gente que fica assim pensando, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso participar de campanhas como essa? Tem caminhos muito fáceis. Aquisição de camisa, aquisição da sacola, a compra do livro. O livro ainda traz o extra, que é o conhecimento, né, gente? Então, se a gente participar dessa forma, todo mundo ajudando, eu acho que fica bem mais fácil o caminho. Doutora Raquel Cossetti, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui, por todas essas informações. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição e é sempre muito bom trazer informações para que todos possam colaborar. Bom dia para a senhora, bom dia para você aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 9 horas da manhã, com muita informação, com café quentinho e tudo para deixar o seu dia muito bom, começando o seu dia muito bem. Tchau e até a próxima.